Bom dia, pessoal! Pessoa especial que acordou, ô glória! Bom dia, bom dia, bom dia, mil vezes bom dia! Deixa eu te dizer uma coisa: você está vivendo uma situação difícil? Você sabia que Jesus transforma água em vinho? Ainda hoje, e não precisa ser festa de casamento. E aí o texto lá de João, capítulo 2, tão conhecido pela gente, sabe? Maravilhoso esse texto, o pessoal gosta de pregar muito em casamento. Quando as coisas estiverem difíceis, ele vai transformar sua água em vinho. E aí o texto, em João capítulo 2, conta essa história tão bem dizida, né? Então agora eu vou ler só o trechinho que fala onde a mãe de Jesus diz para ele: ei, transforma aí a água em vinho. E essa mulher vai lá e fala, e Jesus vai lá onde está guardada a água, o vinho tinha acabado, e ele transforma aquela água em vinho. Quantas vezes nós estamos precisando disso, né? E o texto, gente, conta a história assim. Era uma vez. Não! Te peguei! E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 amudes. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas. Encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao expulso e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, quando ele já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Eita, menino! E tem um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção. Ele diz que todo mundo serve o que é bom primeiro, e depois é que serve o inferior. Mas estava guardado o melhor vinho para o final da festa. O vinho bom, o vinho com um cheiro diferente, um sabor diferente. O melhor estava guardado. Eita! Isso te remete a algo muito maior e muito melhor que você ainda não contemplou, que você não enxerga. A química. Eu fui procurar, que eu não sou professora de química, né, gente? E aí a química tem uma explicação. As festas de casamento duravam cerca de 7 dias. Haja vinho, hein? E aí um milagre, um fato natural que a ciência ainda não tem como explicar na prática, no entanto, é possível ser explicado teoricamente, né? Teoricamente a gente vai explicar. O primeiro milagre de Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Eles aceitam o convite e aí, uma certa altura da festa, acaba o vinho. Era comum que as festas durassem 7 dias. Sem vinho, isso não seria possível. O que fazer?
o que fazer? Comprar mais, gente. E lá na bodega do Zé, Zé vai me dando vinho aí até acabar o período da festa. Mas não foi isso que aconteceu. É possível que os convidados não estivessem dispostos a esperar pela chegada do vinho novo. E aí era uma vergonha, gente. O fim do vinho significava o fim da festa. Maria, mãe de Jesus, estava presente ali, observando a movimentação da cozinha e vendo que o vinho, tinha acabado. E aí ela vai lá e diz: Jesus, toma uma providência. Será que ela sabia, que ela entendia que ele tinha tamanho poder para fazer o que ele quisesse? Eita Deus! Ainda mais isso numa festa. Como as pessoas se alegraram, como as pessoas celebraram. Jesus ama a celebração, ama a festa, ama louvor e ama principalmente as pessoas. E aí, era muita água para ser carregada. Então o milagre aconteceu. O texto não traz nenhuma explicação química, biológica, a respeito do processo. O mestre Sala disse ao noivo: todo homem põe primeiro o vinho bom, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Um problema transformado em bênção. Quantos problemas nós temos na vida e Deus vai transformando em bênção, vai trazendo. Eu estou já me familiarizando com esses momentos de crise e de vitória, A gente sofre, a gente chora, a gente murmura, mas a gente sabe que quem tem Jesus no coração, quem tem Deus, quem tem a ação do Espírito Santo, tem vitória. O problema foi transformado em bênção, um milagre marcado no casamento de um casal. Caná da Galileia ficou vinculada à maravilha da transformação da água em vinho. Na prática, eu não entendo nada de química, certo? Mas como realizar esse processo? A explicação científica que eu achei aqui pode nem ser a verdade, porque eu não sei nada de química, mas escute e tire as suas conclusões. O que é vinho, o termo vinho, é definido por lei em muitos países. No Brasil é considerado vinho a bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto da uva sã, fresca, madura, e que resulta em uma bebida com graduação alcoólica de 8,6% a 14% em volume. É proibido a aplicação do termo vinho a produtos obtidos de outras matérias-primas. Segundo aqui o estudo que eu estou lendo, a composição química do vinho é água. O vinho contém 85% a 90% de água, 2 álcoois, os álcoois representam 7% da composição do vinho, e 3 ácidos, que representam 1 a 8% dos componentes do vinho, e açúcares, que representam de 0 a 15% da composição do vinho. Em termos gerais, são 92 elementos químicos naturais. Estes elementos se ligam quimicamente e formam moléculas ou íons. Esses, por sua vez, se ligam e formam substâncias que existem na natureza no vinho. As principais substâncias formadoras do vinho, em termos percentuais, são ácido, água e álcool. E aí tem que acontecer uma reação química. Essas substâncias sofrem transformações. Elas reagem para dar aquele sabor,
o cheiro, as moléculas devem ser rompidas, restabelecidas de uma outra maneira. Como essas ligações podem ser muito fortes, geralmente é necessária energia, calor para iniciar a reação. A ocorrência de uma reação química, eu estou rindo porque eu estou imaginando, é indicada pelo aparecimento de novas substâncias e produtos que vão ali causar aquela transformação nas moléculas da água para que ela adquira sabor, cor. Diferentes das originais reagentes, quando as substâncias reagem, ocorrem fatos visíveis que confirmam a ocorrência da reação, da transformação daquela água transparente, limpinha, sem gosto, talvez friinha, e aí ela se transforma, acontece uma erupção, um calor que vai juntando todo o processo, a fruta, ao álcool, ao ácido, ao açúcar, e isso aconteceu assim, um milagre. Muitas variáveis são envolvidas numa reação química. As substâncias são formadas por oxigênio, carbono, hidrogênio. Não é difícil compreender o que Jesus fez no seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Foi usando seu incrível poder mental para mudar a posição dos elementos químicos e trazer para nós essa história incrível, onde o bom vinho foi servido no final da festa. Esses elementos fazem parte da nossa história. Jesus vai transformando a gente de dentro para fora. Muda o pensamento, muda o coração, muda os sentimentos, tira o coração de pedra insensível e coloca um coração sensível à sua voz e transforma a nossa vida e vai mudando tudo que precisa ser mudado. A transformação da água no vinho acontece nas nossas vidas. São fases, são traumas, são moléculas, são pensamentos trazidos de gerações que são implantados na nossa mente na medida em que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Portanto, a transformação da água no vinho, nas condições que aconteceram lá no milagre do casamento em Canaã, ela também serve para nos dizer que quando nós recebemos Jesus nas nossas festas, ele transforma. E no meio de uma crise, acabou o vinho. No meio de uma crise, ele chega e transforma nada em tudo. No meio de uma crise, ele chega e transforma morte em vida. No meio de uma crise, ele chega e te mostra o que você precisa fazer para ser feliz. Precisa ser transformado. E Jesus tem vida abundante para nós. Água em vinho é o que ele quer fazer com a nossa vida. Transformar. Modificar. Ele tem poder para modificar qualquer coisa. Modificar a posição química dos elementos e controlar variáveis do tempo e espaço. Um fato indescritível. Indescritível. O contexto é uma festa de casamento, onde falta vinho. O milagre, Jesus pediu que enchessem 6 talhas de pedra com água, purificação, e logo se transformou em vinho. A qualidade do vinho? O melhor. O bom vinho. O mestre, eu não sei como chama, né? Na Bíblia cita que o mestre da situação lá, o mestre sala da festa, elogiou o vinho por ter sido o melhor vinho, o último, sem saber que era fruto de um milagre. O significado. Esse primeiro sinal demonstrou a glória de Deus para fazer o impossível. Paz do Senhor, profeta, Deus te abençoe. E consolidou a fé dos discípulos no contexto de sermos corpo, igreja, no contexto de sermos
religiosos, simboliza a transformação espiritual, a transição da purificação externa para a graça de Deus que nos alcança todos os dias. Pare para pensar nisso. Jesus é bom o tempo todo. Tem milagre acontecendo na sua vida. Tem festa sendo preparada. E festa de 7 dias para ter fartura de tudo. Celebre, viva, tenha Jesus no coração, porque Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. E que tenhamos uma sexta-feira de paz. Sextou, meu povo, vamos trabalhar, que nem todo mundo nasceu rico, nem bonito como eu. Um cheiro no coração, que Jesus te abençoe e te guarde. Bom final de semana e na semana que vem tem muito mais. Tchau!